Finalmente chegou a hora. Já venho usando esse microfone da Fifine, o AM8, durante um bom tempo. Então agora chegou o momento de falar sobre 5 motivos aí para não comprar esse microfone. Claro, eu vou falar sobre os prós e os contras desse microfone. Vamos começar aqui pelos contras, tá? Agora, nesse momento, eu estou falando com você usando o OBS, tá? Estou gravando aqui esse vídeo usando o OBS e ele tá com filtros. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é desligar todos os filtros. Tá? Já que a gente vai falar do cons primeiro, dos negativos primeiro, então a gente vai desligar todos os filtros. Se você quiser saber quais são os filtros que eu uso, já desliguei um, desliguei outro, desliguei outro, desliguei outro, desliguei outro. Beleza. Viu que acho que ele já ficou um pouquinho mais baixo. Eu vou só tirar aqui e vou aumentar um pouco aqui. Beleza. Vamos lá. Agora, esse é o som puro do microfone da Fifine, o AM8. Sem nenhum tipo de filtro. Tá legal? Então vamos lá primeiro para os pontos negativos. O que eu não gostei nesse microfone aqui? A primeira coisa é esse corpo aqui dele que é de plástico. Eu vou estar mostrando aqui e... Deixa eu colocar aqui. Ó. Esse corpo dele aqui, ele é de plástico, tá? Então, já tem a primeira coisa que eu não gostei dele. Esse corpinho dele aqui. Eu gosto dos dizeres aqui, ó, Fifine. Eu acho legal, tem a marca. Mas esse corpinho dele aqui, de ser de plástico, tem uma aparência, assim, de ser bem frágil, tá? Não passa uma robustez, vamos dizer se essa palavra existe, tá? Não passa uma ideia de algo assim que vai durar muito tempo, entendeu? Tipo, você deixou cair, ele pode já quebrar. Então, eu tive microfones aí da Rode, por exemplo, que você poderia ir para uma protesto com ele, bater com ele na cabeça das pessoas e voltar o microfone a estar inteirinho funcionando, entendeu? Então, mas esse microfone aqui tem essa desvantagem desse corpo de plástico. E aí, o segundo ponto aqui também que me chateia muito nesse microfone são esses apertos aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma outra foto melhor aqui. Não, a princípio é a mesma coisa. Mesma coisa eu vou falar sobre o botão de mute. Mas aí são esses apertos aqui. Esses apertos aqui do lado, ó. Você aperta, aperta, aperta e... Assim, eu não aperto muito porque tem uma... Parece que vai quebrar assim, sabe? Mas eu aperto e parece que não dá aperto. O microfone continua ainda balançando assim, entendeu? Continua... É estranho, é estranho. E você não tem uma boa pegada aqui porque ela é lisa. Esses botões são lisos. E aí você não tem uma boa pegada também para poder apertar. E aí o que acontece? Eu aperto, aperto, aperto aqui para dar... E aí o microfone ele continua ainda balançando aqui. Então, e eu não aperto mais, foi o que eu falei, porque parece que vai quebrar, então eu tenho medo de, entendeu? Acabar perdendo isso aí. E aí eu não aperto tanto. Aí ele fica muito apoiado assim no fio aqui. No meu suporte ele fica muito apoiado no fio. Agora que eu consegui dar um aperto aqui, mas mesmo assim ainda está bem frágil. Tanto é que se eu encostar aqui ele já vai mudar de direção rapidamente, sem... parece que está meio frouxo, assim, parece que ele não pega aperto, entendeu? É isso que eu quero dizer. O terceiro ponto nesse microfone aqui que eu não gostei foi o RGB. Deixa eu ver agora se ele vai funcionar. Ó, já tá... Não tá funcionando. Não sei se é nessa unidade aqui. Tive vários comentários aqui, na verdade, de pessoas falando que não, meu RGB funciona legal, o botão de RGB funciona legal. Mas no meu não funciona. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Entendeu? Vai entender. Então tem hora que eu aperto aqui, eu acabei de apertar, você viu, não funcionou. E como é um sensível ao toque, era só você dar uma encostadinha, ele já deveria trocar o RGB. Mas é meio estranho, assim, tem hora que funciona e hora que não funciona. E assim, é um pouco complicado, porque você pode comprar esse microfone e você vai na sorte. Porque talvez o seu RGB funcione, o botão de RGB funcione, ou talvez não.
entendeu? Porque eu não fui o único que tive esse problema, aparentemente, porque nos próprios comentários aqui, pessoas disseram que outros YouTubers, eles também fizeram uma review aqui desse microfone e também tiveram o mesmo problema com o botão de troca de RGB, tá? Então é um outro ponto também que é bem, assim, desaponta legal nesse microfone, tá? O outro é que para algumas pessoas talvez isso não seja tão bom, não me incomodou tanto, tá? Mas é a questão do grave. Eles acham, muitas pessoas dizem que é muito grave. O áudio dele produzido é muito grave. E aí depois para você regular, dependendo da situação, um pouquinho mais complicado. Mas para mim tá legal. Para mim tá legal, você tá ouvindo o áudio agora, minha voz ela já é grave. Então aí você tá ouvindo ele aí sem nenhum tipo de edição, depois eu vou, nenhum tipo de edição, nenhum tipo de filtro. Depois eu vou ligar os filtros, eu não estou colocando na verdade nenhuma edição no áudio, então depois que eu colocar aqui no OBS, finalizar e tal, eu só vou cortar algumas partes e vou jogar direto. Não tem nenhum tipo de edição no áudio, a não ser os filtros aqui do próprio OBS. Agora, nesse momento, não está com nenhum filtro, tá? Então, algumas pessoas podem achar isso uma desvantagem. Você tem um microfone que é grave demais. Eu não gosto. Eu prefiro o outro aqui que eu tenho que é mais flat, tá? Porque você consegue ajustar melhor. Mas é uma questão de preferência. Lembrando que eu estou usando ele via USB. Depois, quando chegar uma placa aqui para mim, eu vou testar ele via XLR. Então, fica alerta aí para esse vídeo. Mas vamos lá. Então, você tem essa questão de ser bem grave e, na minha opinião, eu falei da questão da fragilidade dele. Ele tem uma aparência bem frágil, tá? Esse corpo de plástico aqui me desanima um pouco, mas ele tem uma aparência bem frágil. Ele é bem leve, então, sabe que você tem aquela... Talvez seja só uma lenda, vamos dizer assim, que a gente tem aquela ideia de que o microfone pesado, ele é bem mais construído, bem melhor construído. Tá? Então os componentes são melhores, a construção é melhor e tal. Isso é verdade porque, por exemplo, se você botar um metal aqui, ele vai ficar mais pesado, porque ele está com plástico. Mas eu entendo a questão também de você colocar plástico para ficar um microfone talvez mais leve e baratear também mais. Mas ele pode dar mais interferência. No meu caso, não tive nenhum tipo de interferência e tal, tudo funcionando certinho via USB. Mas você tem esse contratempo aqui também, tá? Uma outra questão também, que talvez você possa achar que é algo assim, não sei, para mim não incomoda, tá? Mas você não consegue mutar, você não consegue tirar o monitoramento. Então você vai estar sempre se ouvindo. Então você não consegue mutar o monitoramento. Então se você, por exemplo, quiser parar de se ouvir, você não consegue, tá? Então isso é uma característica assim, isso é na minha opinião, uma ferramenta, uma opção a mais, porque normalmente essa opção só tem microfones mais caros, mas se os microfones da Fifine, por exemplo, tivesse essa opção, ia ser um a mais para eles, tá? Embora foi o que eu falei, eles querem baratear o microfone, o que é normal, tá? Custo-benefício mais baixo, mas se tivesse essa opção aí de poder retirar o monitoramento, para algumas pessoas iria ajudar bastante, tá? Não me incomoda, eu gosto, mas você ter essa opção é algo a mais. Por exemplo, o outro que eu tenho aqui, esse branquinho da Deity, ele tem essa opção. O microfone da Blue Yeti X, ele vai além, porque você consegue regular o quanto você quer ouvir de monitoramento e quanto você quer ouvir de áudio do computador, tá? É uma ferramenta, assim, uma opção fenomenal, na minha opinião, mas o microfone deixa a desejar em várias outras questões. A gente já falou sobre isso aqui também. Acabei dando 6? Não, foram 5. Vou dar uma mais aqui. Motivos para não comprar esse microfone. Ele não tem nenhum programa, mas é opcional, tá? Ele não tem nenhum programa para você poder fazer ajustes do áudio dele. Então, se ele tivesse um programa, por mais simples que fosse, mas ele tivesse um programa para poder fazer alguns ajustes leves também. Isso não é questão de valor, até porque você tem microfone da Meiono que custa bem menos que esse aqui, bem mais simples, mas você tem um programa.
E a Fifine ela deixa a desejar um pouquinho nisso aí. Ela poderia ter um programa para poder ajustar esses microfones, tanto os condensadores quanto os dinâmicos, tá? Então esses foram os pontos negativos. Agora eu vou ligar o filtro e a gente vai falar sobre os pontos positivos com o filtro ligado para poder, tá? Vamos lá. Eu tenho um compressor, liguei o compressor, tenho equalizador, supressor de ruído, um gate e um limitador. Agora eu tenho que diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Diminuir mais um pouquinho para não estourar. Cadê meu limitador? Não tá funcionando não? Beleza. Agora tá legal. Agora tá limitando tudo certinho. Agora eu tô com os filtros ligados, tá? São vários filtros que estão ligados aqui. Deixa eu ver de novo quais são só para te falar. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre os filtros, mas tem um compressor, tem um equalizador, tem um supressor de ruído, tem um gate e tem um limitador. Todos esses estão ligados agora aqui, tá? Então, em teoria, para o áudio do microfone estar bem melhor. Mas, se não tiver, é só uma questão de ajuste, principalmente na parte de equalização, tá? Mas vamos lá. Vamos para os pontos positivos desse microfone aí. Por que eu compraria esse microfone? Olha só. O principal é... Vou pegar aqui minha caneta. O principal é a entrada XLR e a USB. Tá? USB-C. Acabei não tem nenhuma foto aqui. Isso aqui tá melhor. Ó. Entrada USB-C e a XLR. Então, você ter essas duas entradas no microfone torna ele bem versátil e com esse valor é bem atrativo. Tá? Então, essa é uma a primeira vantagem. Eu acho que é um dos pontos principais que fazem as pessoas escolher comprar esse microfone. Muitas pessoas não gostam do formato dele quadradão. Então, talvez isso seja para você um ponto negativo, que eles preferem aqueles mais arredondados. Mas, assim, não me atrapalhou em nada e eu até gosto, tá? É um pouco diferente, assim, então eu até gostei. Talvez um pouquinho mais fino, não tão largo, tá? Mas coisa boba, tá? Olha só, outra questão aqui também nesse microfone que é muito bom é esse aqui, ó. Essa espuma aqui. Cara, essa espuminha aqui é muito boa. É muito boa mesmo, de muito boa qualidade. Tem comparação com a espuma do K688 e do K658. Do K688 a espuma é uma porcaria. Do K658 ela é um pouquinho de nada melhor do que o K688, mas ela também ainda é muito ruim. Agora, essa daqui realmente é de qualidade. É uma espuma muito boa, tá? Principalmente para reter os P's e os B's. Essa espuma aqui é maravilhosa. E ela é até bonita também, porque ela tem um tom aveludado assim, tá? Então você olha para ela, ela é bonita também no microfone. Então é um outro ponto positivo aqui desse microfone. Outro ponto positivo é ele já ter as entradas aqui, ó, de 3 oitavos e de 5 oitavos. Então, por exemplo, você tem aí o Blue Yeti. Se você quiser colocar ele num braço articulado, você tem que usar um adaptador. Então, o Blue Yeti está sempre atrás aí dos outros microfones e atrás em questão de características, mais à frente com relação a preço, né? Então, a gente tem que melhorar bastante aí, porque a competição está acirrada agora. Então, um outro ponto positivo também nesse microfone, para quem gosta, tá? É o RGB. O RGB. Na minha opinião, bem bonito. Mas, assim, você não consegue ver tanto assim por causa da minha luz. Mas agora ela tá no coloridão. Mas eu acho bem bonito. Eu não sou fã de RGB, assim, e tal. Eu acho que ele deveria ser um pouco mais escondido, assim. Até porque se eu desligar ele, vai ficar aqui essa parte de plástico branca aqui aparecendo. E eu não sou muito fã, não. Acho que o RGB ele deveria ser um pouquinho mais escondido, mas não escondido não é a palavra correta. Um pouco mais bem localizado, tá? Até para poder agradar todo mundo. Tanto agradar os gamers, e agradar também os podcasters, por exemplo, também, tá? Mas vamos lá.
Outra questão também que é muito boa aqui nesse microfone é o botão de mute. Nunca falha, sempre funcionando certinho, tocou, pum. Ele já muta o microfone, tá? Então é um outro ponto positivo também aqui, sensível ao toque. E aí nunca falhou. A posição dele aqui embaixo do microfone, que assim, ó. Você vê aqui que é o meu dedo um pouquinho verdinho aqui, ó. Aqui, ele tá aqui. E eu acho que talvez a posição dele, assim, pudesse ser um pouco melhor. Mas talvez seja exigindo demais, não sei. Mas talvez aqui em cima, junto com os outros botões, porque aí fica os botões todos num local só, entendeu? Aí você vai um botão aqui, porque senão daqui a pouco você vai ter um botão aqui, um botão do lado, um botão do outro lado, um botão aqui em cima, não sei o que, entendeu? Então esse carnaval assim não me agrada muito não. Mas eu gosto muito desse botão de mute, tá? Você tem até os knobs também aqui de... Interessante aqui, parece que tá mostrando como se tivesse um relevo aqui, ó. Parece como se tivesse um relevozinho aqui, não tá mas não é liso, o botão é liso, ele tem indicador. Mas um outro grande diferencial também é você ter um botão para o volume geral e um botão para o volume de ganho, né, do microfone. Então, você ter esses dois separados é bem legal, porque, por exemplo, no Fifine K658 você só tem um botão gigantesco lá, que é para ganho de microfone. Então você não tem nenhum outro. Você não tem por exemplo, de ganho aqui do computador, por exemplo. E aí você teria que aumentar lá no Windows. Aí você vai e aumenta lá no Windows, isso aí é bem chatinho também. Mas, nesse aqui, felizmente, você tem esses botões que ajudam bastante. Tá legal? A princípio, esses são os pontos positivos desse microfone, na minha opinião, pelo que eu lembro agora. Se você quiser fazer uma edição de áudio também, editar o áudio, ele vai ficar muito bom, na minha opinião. Mas, assim, talvez algumas pessoas não gostem, porque ele fica bem grave. E aí, para você poder equalizar, talvez seja um pouquinho mais desafiador do que, por exemplo, um microfone flat, tá? Porque você já consegue ajustar tudo de uma maneira mais linear. Aí fica uma coisa mais bonita, fica uma coisa... Mas, assim, eu consegui, na minha opinião, sempre vou estar falando isso, porque o que você está ouvindo agora eu consegui equalizar bem. Eu dei uma equalizada assim básica, não fiz nada demais assim, tá? Dei uma equalizada básica. É claro que com um pouquinho mais de investimento de tempo, você consegue uma equalização bem mais bonita, vamos dizer assim, você consegue um resultado melhor. Mas eu acho que o que você está ouvindo está satisfatório. É legal com os filtros aqui do OBS. Mas é isso. Se você conhece o meu trabalho aqui, ó, já conhece o meu trabalho, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para que você não perca nada, nenhum vídeo, tá? Vamos ter aí várias novas reviews. Eu já encomendei uma placa de áudio, na verdade uma interface, na verdade duas interfaces, uma é exclusiva para podcast e a outra é para podcast e para várias outras coisas também. Bem legal, vou falar sobre elas aí em breve. E aí eu vou testar esse microfone no XLR, então não perde esse vídeo aí não, tá legal? Se inscreve, curte o vídeo, não esquece aí também de compartilhar com seus amigos e com suas amigas. E ó, aqui embaixo nos comentários, me diz aí a sua opinião, o que você achou aí do Fifine AM8. E é claro também, não esquece, se você quiser comprar esse microfone ou qualquer outro da Fifine, os links estão aqui embaixo. Você paga o mesmo que se você fosse lá no site da aliexpress.com e você ainda ajuda o canal a crescer ainda mais, tá legal? É isso. Um abraço. Fui.